Fala galera, beleza? Eu sou o André Tanaka e eu quero falar um pouco aqui com você sobre a voz de Deus e sobre como ouvir a voz de Deus. E eu acho que, na minha opinião, pelo menos eu começo a ver que um dos grandes problemas que a gente vê com as pessoas quando a gente fala sobre a voz de Deus é o fato de que elas acreditam que elas não podem ouvir a voz de Deus. Só que eu quero falar uma coisa pra você, que ouvir a voz dele é algo mais normal, ou é a nossa condição mais normal de vida. Pensa comigo numa coisa aqui, Deus, ele cria o homem, e ele cria o homem com uma razão, ele cria o homem para um objetivo, e dentro desse objetivo está algo que se chama relacionamento. Então, para nós termos relacionamento com Deus, é necessário uma conversa. E você pode ver ali na Bíblia, em Gênesis, que quando Deus ele desce para a terra, ele vai perguntar para o homem onde ele estava, e o homem ele se esconde. Então vamos parar aqui rapidinho para examinar esse momento, ok? O homem ele peca, quando ele peca, Deus vai ali na viração do dia e pergunta para o homem onde ele está. Nesse momento você tem uma escolha, ok? A escolha é simples. Ou Deus é um Deus sádico e maldoso e só desceu lá quando o homem pecou, ou era algo natural para o ser humano ter uma conversa com Deus. Ou seja, eu acredito que você, assim como eu, você entende que essa conversa com Deus não é natural. Ou seja, você e eu, nós somos criados para termos conversas com Deus. Agora, talvez você está se perguntando por que eu não ouço Deus, ou por que para mim é tão difícil ouvir a voz de Deus. E eu quero falar para você que na verdade, não é que a gente não ouve Deus. O grande problema é que nós não reconhecemos a voz dele. E a voz de Deus ela pode vir de diversas formas. O nosso grande problema é que nós achamos que a voz de Deus ela vai vir através daquele trovão poderoso, aquela coisa estrondosa, ou de repente vai vir um anjo do céu e vai parar aqui e vai falar assim diz o Senhor, porque eu não sei porquê a gente acha que tudo vai ser desse jeito, com essa linguagem toda estranha, e a gente não consegue entender que Deus ele vai falar conosco através primeiro da Bíblia, ele vai falar conosco através dos nossos líderes, ele vai falar conosco através da natureza, ele vai falar conosco de diversas formas. Uma outra mentira que eu quero rapidamente quebrar aqui na tua vida é o fato de que as pessoas falam assim: ah não, se eu tiver em pecado, Deus nunca vai falar comigo porque o pecado, ele me impede de ouvir a voz de Deus. Agora eu te pergunto uma coisa, para você que está me assistindo agora e você não nasceu num lar cristão, ok? Um dia você ouviu a voz de Deus ou um dia alguém falou de Jesus para você, certo? Você estava em pecado, não estava? Mas isso não impediu Deus de chegar até você, o que significa que Deus ele é muito maior que o nosso pecado, ou seja, Ele quer sim se comunicar conosco, mas muitas vezes o nosso problema é que nós estamos muito focados, muito bitolados da formazinha que a gente acha que a gente vai ouvir Deus, mas na verdade, nós precisamos estar abertos para diversas formas que o Senhor tem falado conosco. Então você que está aí comigo, vamos lá, será que Deus nunca falou com você através de um filme? Você nunca teve aquele insight na sua vida que você falou assim, cara, isso aqui é muito de Deus pra mim? Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um filme, que eu gosto muito, e ele falou muito sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento com a minha esposa, e ele começou a falar comigo, essa direção que você está tomando não é certa. Sabe, através de um filme, eu estava assistindo um filme no cinema, eu lembro que eu saí do filme quase chorando, eu liguei pra minha esposa e falei assim, cara, olha só, Deus falou comigo. Simples. Muito tranquilo. Outra vez eu tava parado, eu tava super ansioso, super, assim, sabe, nervoso com algumas coisas. Eu parei no farol, eu senti de Deus, olha pra esse bar. Eu olhei pra um bar do meu lado e tinha um quadro falando assim, fique tranquilo, Deus está no controle. Eu olhei e eu falei assim, um bar, que é um quadro dentro de um bar. Sabe, eu acredito que muitas vezes a voz de Deus na sua vida e na minha, ela é disfarçada com uma palavra que se chama coincidência. Deixa eu falar pra você, coincidência não existe. Ok? Muitas vezes Deus fala com você e comigo e por fim a gente olha e fala assim, nossa, que coincidência que esse quadro estava lá. Não é coincidência, é o Senhor falando com você, ok? Quero falar um último exemplo e você vai entender muito bem. Você já foi sair de casa, de repente você olha um objeto e fala assim, vou levar esse negócio. Aí você fala assim, não, mas não vou precisar disso. E de repente no meio do dia você precisa. Você acha que é uma coincidência que você olhou aquele objeto na hora que você ia sair de casa ou será que é Deus tendo cuidado de você? Esse objeto normalmente se chama guarda-chuva. Você sai, você olha o guarda-chuva, olha o céu e fala assim, não vai chover. Aí de repente você sai e de repente começa a chover e fala assim, Deus, por quê? E Deus fala assim, porque eu te avisei que ia chover. Eu disse pra você levar o guarda-chuva. Você consegue perceber que muitas vezes é muito mais simples do que a gente imagina? Eu quero convidar você a trazer a voz de Deus pra você de uma forma cotidiana, de uma forma natural. Afinal, Ele é bom.
Ele quer conversar conosco, Ele quer ter relacionamento conosco. E agora, de verdade, para finalizar, só para acabar com aquela ideia de que a voz de Deus é só a voz de trovão. E ela é também, ok? Essa voz de trovão. Pense comigo em Samuel, tá? Samuel, ele ouve Deus chamando. Deus chama Samuel, Samuel. O que ele faz? Ele vai até Eli. Ele fala assim, Eli, você me chamou? E ele falou assim, não. E ele ouve de novo. E ele ouve de novo. Agora eu te pergunto, será que Eli tinha uma voz de trovão? Ou a voz de Deus muitas vezes vai se parecer com uma voz de um ser humano? Quantas vezes você não estava andando em um lugar, de repente você ouviu o seu nome, você olhou e não tinha ninguém. E a sua reação é o quê? Cara, eu tô ficando maluco, velho. A próxima vez que você ouvir essa voz, por que você não pergunta? Fala assim, Senhor, é o Senhor? Fala, tô aqui para te ouvir. Eu desafio você a fazer isso. E se você quer aprender um pouco mais sobre a voz de Deus, na Escola Dunamis nós temos uma aula inteira sobre isso. Vai ter um link aqui embaixo. Clica, se inscreve no Sprint, que eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a tua vida, ok? Deus abençoe você, até a próxima.